Esse é o chamado dessa manhã, que possamos ter um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, genuíno. E que possamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor, só para os irmãos ficarem mais calmos, um pouco mais calmos, né? O Rodrigo que está lá, mas o pastor tinha pedido desde dezembro para me preparar, tá? Não foi essa semana, não foi antes de ontem que o pastor falou assim: Rodrigo, não posso, vai lá, assume aí. Não foi isso que aconteceu, por mais que realmente faz diferença o pastor aqui na frente e eu, né? Muita diferença. Mas desde dezembro que nós estamos em oração, lendo e tentando nos preparar para esse momento que para mim é um privilégio, que eu me alegro muito, mas eu sei que é uma responsabilidade muito grande também, né? Conduzir a igreja no momento da reflexão da palavra do Senhor. E por isso eu queria começar orando, clamando a Deus que seja, né? Que Deus fale aos corações, que eu seja apenas um meio, né? De ser usado como ferramenta, mas que não saia nada de mim. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de abertamente podermos abrir a Tua Palavra, refletir na Tua Palavra e buscar no Senhor direção, buscar no Senhor entendimento. Obrigado por cada irmão, cada irmã aqui presente fisicamente, cada irmão, cada irmã que está também nos assistindo nesse momento. E que o Senhor seja o agente aqui nesse momento, continue sendo, né? Pois o Senhor é o único que merece toda a honra, toda a glória, e é o Senhor quem é o nosso pastor, que é o tema dessa aula aqui de hoje, dessa aula não, na verdade desse culto, né? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse mais cedo para o Guilherme, eu sou professor, né? Até na oração eu falo que é aula, você vê, a gente tenta, mas não consegue. Mas que Deus nos abençoe. Gente, acredito eu provavelmente vou sair da frente da câmera algumas vezes, que o professor gosta de andar. Acredito eu que mês de janeiro é mês do quê? Reflexão. Normalmente todo mundo faz isso, né? Dezembro e janeiro, eu refleti sobre várias coisas, inclusive sobre a minha alimentação, minha vida com relação a exercícios físicos, né? Não porque eu queria, mas porque sinais ruins estavam aparecendo, então eu tive que fazer uma reflexão forçada, mas eu acredito que todos nós fazemos reflexões, e eu acredito que uma reflexão comum a todos nós e 2021? Olhando para o ano passado, 2020 foi marcado por uma pandemia. Pode ser que tenha na história, nós vimos na história, né, algumas pandemias, mas eu não presenciei, nos meus 41 anos de vida, nenhuma pandemia no Brasil. Eu não vivi uma pandemia. Então, para mim, isso foi muito marcante. E a grande questão que foi e está sendo marcante. E a pandemia, ela nos impactou de várias formas. Nossos hábitos, né, nossa rotina, nossas finanças. A pandemia foi muito forte, impactou. E a hora que a pandemia, ela começou, não foi, teoricamente, começou no início do ano, mas nós só começamos a ficar sabendo lá em fevereiro, março, talvez, né, abril. Mas pensando nesse histórico de 2020 e pensando agora 2021, qual que é o nosso contexto para entrar 2021? 2020 foi um ano difícil e um ano que não começou com pandemia. Na verdade, eu não sei quantos de vocês lembram, 2020 foi marcado por quê? Muita expectativa. Eu sou da área, né, educação e também estou inserido no mercado de trabalho, e as pessoas estavam acreditando que 2020 era ano de decolar, a economia melhorar, crescer, expandir. Só que aí o advento do Covid deu toda uma repercussão. E nós tivemos várias coisas, e inclusive a economia. Nós estamos entrando no ano de 2021 com dólar acima de R$5. Não sei quantos de vocês, mas eu vivi o dólar a R$1. Eu vivi o dólar a R$1. Eu lembro, porque inclusive eu tenho familiares no exterior e consegui fazer compras, essas coisas a R$1. Nós estamos a R$5 acima, né? E para quem não sabe, o dólar está flutuando demais. Eu fiz 2 consultas à toa, por curiosidade própria. Em uma semana ele flutuou de
uma semana ou 15 dias, ele estava em 5,15, foi para 5,49, depois caiu de novo. Gente, isso mostra o quê? A economia instável, principalmente brasileira, né? Nós sofrendo os impactos. E aí? Iniciamos o ano com alguns alertas, né? Infelizmente, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá nem tanto, mas está sofrendo impacto também. Aqui é nosso braço da região do sul de Minas, mandando comunicados, falando sobre o Covid, dificuldades. Manaus, em evidência nas mídias, também sofrendo impacto. Que ano vai ser 2021? Como vamos ser 2021? Ah, tá vindo uma vacina que está cheio de gente questionando, uma briga, uma coisa arada. Mas será que a nossa esperança tem que estar nessa vacina para um 2021? E essa economia, será que nós vamos ser impactados? Muitas pessoas foram impactadas, principalmente o comércio, quem vive disso, né? E se fechar tudo de novo? E aí, se não trabalhar, como que recebe? Como que come? Como que paga salário de quem tem funcionário? Se você não consegue gerar caixa? Como vou viver 2021? Dentro desse contexto todo, será que é normal sentir alguns sentimentos? É redundância, né? Me desculpem, né? Mas passar pelo nosso coração alguns sentimentos como preocupação, ansiedade, medo, angústia, insegurança, desespero, desânimo. Será que isso pode acontecer conosco, meus irmãos? Lembrando que nós somos ainda da natureza caída, estamos aqui na natureza caída. Acredito que se não temos o cuidado de todos os dias estarmos com foco no Senhor, naturalmente, algum desses sentimentos vão permear os nossos corações. Naturalmente, pois é a nossa tendência carnal. É a nossa tendência de pessoas caídas, de seres humanos caídos. E aí, imerso a esses sentimentos, nós podemos nos perder e às vezes nos distanciar ainda mais daquele que pode e é, né, a nossa fonte de esperança. E nessa manhã é sobre isso que eu queria falar. Queria falar sobre um texto velho conhecido de cada um de nós. Eu até vou falar o texto aqui, o pessoal, mas esse de novo, né? É um texto que todo mundo fala, todo mundo já ouviu, acredito eu, alguma pregação sobre, mas é um texto fundamental para a nossa fé cristã, que é o Salmo 23. Nosso querido, muita gente tem até aberto a Bíblia no Salmo 23, né? Então, todos os momentos nós estamos impactados ou visualizamos ou lemos o Salmo 23. E eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias e lêssemos o Salmo 23. Eu vou ler e gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Léo, vai olhando aí se alguém reclama da gravação aqui, se meu celular está dando algum bico-paco de novo, fazendo um favor. Então vamos lá, Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amém. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 23, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os personagens. Logo no início, ele trata de dois personagens centrais, que é o quê? Pastor e ovelha. Pastor e ovelha. Gente, do fundo do meu coração, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que para nós, né, extremenses aqui, morando em Extrema, não seria muito mais simples ter uma ilustração
o boiadeiro e a vaca? Boiadeiro e a vaca. Pergunta aqui rapidinho, né? Professor, não consigo ficar sem. Levantar a mãozinha. Quem aqui conhece um pastor de ovelhas? Quem aqui conversou com o pastor de ovelhas? Ô, Sr. Raimundo, o que o senhor faz da vida? Eu sou pastor de ovelhas. Quem aqui já teve essa experiência? Eu não tive. Conheci, conversei com um pastor de ovelhas. Já um boiadeiro, eu conheci um tanto. Né? Eu tive a infância na roça, então, se a figura de linguagem para mim fosse o boiadeiro e a vaca, seria muito mais simples de eu entender. Mas por que não foi? Simples. Contexto histórico do salmista, que no nosso caso é nosso querido rei Davi. E, gente, o rei Davi sabia o que era ser um pastor de ovelhas? Sabia o que era uma ovelha? Essa é uma pergunta interessante, né? Ele falou de algo que lhe era comum. Vamos ver na Bíblia, a Bíblia que nos responde, né? Vamos abrir lá rapidamente em 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé. Amém? Esqueci, né? Oh, misericórdia. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menorzinho, ainda falta a rapa do tacho, né? É bem assim mesmo que ele fala. Ele nem estava contando com Davi aqui. Mas ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Que está apacentando as ovelhas. Diz Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Versículo 19 diz o seguinte: Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. E na versão da Bíblia Big King James atualizada, eu queria só ler para vocês, não precisam abrir, depois vocês podem anotar se vocês quiserem. 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 8 diz: eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos Exércitos: fui eu, Deus, que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo. Então Davi, ele escolheu, né, uma ilustração que ele conhecia muito bem, porque ele era pastor de ovelhas, ele cresceu como pastor de ovelhas, ele atuava fortemente, atuou, na verdade, vários anos como pastor de ovelhas. E aí, antes da gente adentrar um pouco mais no texto, eu queria o quê? Dar um contexto para vocês. Pastor, ovelha. Muitos podem ser que não conheçam um pouco sobre esse contexto. Contexto do que um pastor fazia, pastor de ovelhas, como que é o contexto de uma ovelha. E isso é importante para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla do texto e do que o salmista, inspirado por Deus, usado por Deus, quis dizer, né? De acordo com o autor, aqui um autor que eu não me lembro, eu não me lembro, que eu li num livro, né, e esqueci de anotar o autor. O pastor cuidava das ovelhas próximo à sua casa, enquanto a pastagem próxima à sua casa estava adequada. Mas e depois que acabava a pastagem próximo da sua casa, o que ele tinha que fazer? Procurar novos pastos. E aí o pastor ia com o seu rebanho para locais não tão próximos à sua casa. E aí era necessário que algumas vezes ele fizesse o quê? Dormisse junto ao rebanho em lugares afastados. Isso é muito interessante a gente pensar. Isso é importante que a gente pense, né? Porque isso fazia parte do contexto do pastor de ovelhas, tá? E com relação um pouco mais à ovelha, daqui a pouco eu vou falar mais do pastor de novo. De acordo com a enciclopédia Orlando Boyer, a ovelha é um animal muito citado na Bíblia, tá? Se você for procurar a ovelha está na Bíblia inteira. Está muito citado, com um papel especial na história. O primeiro papel dela, que eu acredito que todo mundo vai concordar, servia de alimento. Vocês acharam que é o holocausto, né? Eu vou falar o segundo. Mas ela servia de alimento para as pessoas na época. Ela era usada nos sacrifícios, tá? Nos holocaustos, ela era muito usada. Nós vamos ver textos que falam de centenas, para não dizer milhares de ovelhas que foram sacrificadas, né? Na história ali num período.
Sua lã era usada para fazer roupas e sua própria pele também era usada para fazer roupas, tá bom? Algumas características da ovelha, para que nós possamos entender melhor por que ovelha nessa ilustração. A ovelha é um animal manso. Normalmente a ovelha é um animal submisso, tá? Ele aprende, até tem uma certa inteligência, né? Vamos dizer assim. Mas uma característica forte e marcante da ovelha: a ovelha é um animal indefeso, tá? Ele é um animal que ele é incapaz de se defender mediante um predador. Um leão, principalmente um lobo, ela não consegue, ela não reage. Ela é muito inocente e ela não tem esse instinto. Ela não tem nenhum tipo de habilidade de luta, de tentar morder, de tentar dar cabeça. Não, a ovelha chegou, o predador alcançou, pegou, já era. Ela não tem essa capacidade de se defender. Uma outra característica interessante: a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Muitos aqui já lembraram o texto da Bíblia. Né? A Bíblia faz alusão a isso, né? Mas você só fala assim, a característica da ovelha e um outro animal da época que não é capaz de fazer isso. O exemplo, camelo. O camelo não reconhece a voz do seu dono. E não ouve e não responde a isso em termos de gestos, né? Vamos falar assim, a ovelha sim. A ovelha reconhece a voz do seu pastor e, na verdade, ela reconhece e segue os comandos. Isso é muito interessante, é uma característica da ovelha. Além disso, ela também é uma ingênua, ela se perde facilmente, tá? E normalmente elas facilmente se amedrontam, facilmente elas ficam nervosas, começam a correr e se dissipam facilmente. E aí elas acabam se perdendo, se desagrupando facilmente. Isso são características da ovelha. Curiosidade sobre ovelha. Algumas curiosidades são importantes para nós entendermos também o contexto. As ovelhas, elas vivem infectadas de moscas. Muitas moscas rodeiam as ovelhas, principalmente no rosto, no focinho dela, e elas não conseguem se alimentar direito porque elas ficam incomodadas com essas moscas. E elas também não sabem lidar com essas moscas. Então, normalmente, como que elas tentam se livrar dessas moscas? Elas correm. Elas começam a correr para as moscas sair do rosto dela, né? Então, normalmente elas correm sem direção, elas só correm. Ela fala assim, eu quero tirar esse negócio da minha cara, começa a correr. E isso é uma característica que às vezes leva ela o quê? Se dispersar e às vezes ela correr riscos. Porque ela começa a correr de uma hora para outra, pode cair no abismo, pode ir em direção ao predador e assim por diante, tá? Mas isso acontece com as ovelhas. E como o pastor lida com isso? E aí vocês vão entender um pouquinho do texto já também. Normalmente, para evitar as moscas, né, esses insetos, normalmente o pastor ele faz o quê? Ele coloca óleo na cabeça das moscas para espantar as moscas, né, na cabeça das ovelhas para espantar as moscas. Então, uma curiosidade aí. A ovelha é também um animal domesticável, tá? Ela aprende rápido, tanto que ela apenas segue, né? Ela acaba seguindo o seu pastor e o seu pastor. Se outra pessoa der alguma voz de comando para ela, depois que ela foi domesticada, ela não obedece, ela obedece a voz do seu pastor. Isso ao contrário, né? Outra coisa interessante, ao contrário do gado, quem já viu o gado aí vai, né? O pessoal vai atrás, vamos, vai, e aí vai tocando, eles vão indo, né? A ovelha é o contrário. No gado, o boiadeiro vai atrás tocando, com a ovelha é o quê? Pastor na frente, guiando, chamando, orientando e desbravando, tá? Ele normalmente vai à frente, vai chamando, vai orientando e vai abrindo o caminho. Mas e o pastor? Falamos bastante da ovelha, né? E o pastor? E o pastor das ovelhas? Gente, o pastor das ovelhas, ele é o quê? Ele é quem garante a comida adequada para a ovelha. Ele garante água em boas condições para a ovelha, ele garante o descanso da ovelha, ele garante a segurança da ovelha, é ele quem guia e quem conduz a ovelha em todos os caminhos, e é ele quem é responsável e quem garante pela vida da ovelha, de cada uma das ovelhas. Uma breve visão para todos nós aqui sobre pastor de ovelhas e ovelhas. Apenas um pouquinho, né, para a gente começar, de repente, instigar a curiosidade de vocês. Mas baseado nessas características, nesse pouquinho que a gente viu dos personagens, eu queria ir para o texto. Vamos voltar ao nosso texto.
Vamos lá, Salmo 23, 1. O que diz lá? O Senhor é o meu pastor. Amém. Podemos fechar a Bíblia e ir embora. Acabou. É isso. Senhor é o meu pastor. Não precisa nem ler a segunda parte. O Senhor é meu pastor. Baseado só nessa introdução que a gente entendeu o que é ovelha, o que pastor, o papel. Acabou. Por que acabou? Gente, essa é o cerne do texto. Essa é a frase que hoje você precisa sair daqui no coração. O Senhor é o meu pastor. Se eu entendo o que é uma ovelha, se eu entendo o que é um pastor, amém, glória a Deus, 2021, que venha, porque eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor que vai me ajudar a lidar com cada situação, com cada um desses sentimentos que nós já citamos aqui, como medo, angústia, preocupação, ansiedade, porque Ele é o pastor, Ele é o grande pastor. Não existe pastor como Ele. Amém? Mas vamos continuar. Por que nós vamos continuar? Porque o texto, e para o pastor falou também que eu não posso falar menos de 30 minutos, brincadeira, mas porque o texto explica mais detalhadamente a questão da relação pastor e ovelha. Tudo que nós acabamos de explicar de forma geral, o texto vai reforçar, o texto vai enfatizar, o texto vai nos elucidar sobre algumas coisas importantes. Então vamos lá. Versículo 1. Quando a gente lê o Senhor o meu pastor, logo na sequência está escrito, nada me faltará. Gente, a segunda parte, o nada me faltará, para ser bem sincero, é quase que uma redundância. É algo óbvio. Porque assim, como assim, Rodrigo? Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas é uma redundância mais do que? Para reforçar. Reforçar, nada. Agora uma grande questão. Esse nada me faltará. Reflexão importante. Essa frase significa não me faltará riquezas? Será que esse é o significado de nada me faltará? Não me faltará riquezas? Será que é o significado nada me afligirá? Eu não terei nenhum tipo de aflição? Será que esse significado do nada me faltará? Que às vezes parece ser muito abrangente, né? E nós temos que entender todo um contexto e na verdade, a complementação da própria Bíblia, né? Nesse texto e nos elucidando. O pastor vai gostar agora. Ó. De acordo com Carlos Oswaldo, no livro, né? Foco e Desenvolvimento, Yahvé é o pastor do crente como indivíduo, em uma atitude que provê ao fiel tudo, é importante esse pedaço, provê o quê? Tudo aquilo que ele realmente necessita nessa vida. Essa é uma frase explicativa de Carlos Oswaldo, que é uma referência, né, no nosso mundo cristão, um homem usado por Deus, mas é tudo o que o homem realmente precisa. E é o seu pastor é quem sabe o que você realmente precisa. E eu posso afirmar para vocês que riquezas não é o foco desse texto, dessa abordagem. Não é isso que você realmente precisa. Né? A questão da aflição, o próprio texto, o próprio Salmo 23 nos explica. Tem um vale da sombra da morte. Tem. Ele estará presente. Em alguns casos mais intensamente, em outros casos menos intensamente, mas todos nós passaremos. Provavelmente. Tá? A aflição vai ter. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o nosso pastor passou e venceu o mundo. Amém? Mas completando o próprio texto que a gente acabou de ler, ele explica o que vem a ser nada me faltará. É bem descrito. Alimento, água, paz, direção, proteção, ensino, correção, que às vezes a gente não quer, mas é algo necessário para a nossa vida, bondade, misericórdia e principalmente, eu até arrepio de pensar nisso, a nossa viva esperança de uma vida eterna com Deus. Disso que Deus está falando, disso que é tudo que o ser humano precisa.
E disso, o seu pastor, o nosso pastor, é quem se responsabiliza por não deixar na minha vida, na sua vida. Vamos para o versículo número 2. E aí é bem interessante, são versículos que são fantásticos, né? Versículo 2 diz o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Gente, aqui nós temos duas necessidades básicas da ovelha, e nesse caso nós temos muita semelhança, né? Como ovelhas nós precisamos comer e beber água. Duas necessidades básicas. E aqui nós estamos falando, quem garante isso para a ovelha? A ovelha é quem chega no local, a ovelha é quem procura? Não, o texto é muito claro. Muito importante a gente prestar atenção nos verbos. É Ele quem me faz deitar em pastos verdejantes. É o meu pastor quem me conduz e me coloca e acha os pastos. A comida, é Ele quem garante a comida de qualidade. É quem garante, não é um pasto qualquer. É muito interessante esse salmo, é um salmo realmente que vale a pena a gente gastar não somente tempo aqui, mas sempre, né? É Ele quem garante o pasto verdejante, os verdes pastos. Não é você, a ovelha, mas é o pastor. É o pastor quem garante isso. Águas fáceis de tomar, águas tranquilas. Gente, quando eu vejo isso, né, além de um pasto, eu imagino já... Gente, Palestina, lá, aquele lado de lá onde que eles moraram, é um lugar mais seco, né, mais árido. Mas eu não consigo deixar de pensar, quando fala pasto verdejante, pelo menos um pasto verde, né? E aí fala assim, deitar me faz. É um lugar onde ele está comendo, ele está deitando, ele está o quê? Descansando. Um momento de quê? Sabe aquele momento, a imagem que eu consigo ver é uma imagem de paz. É uma imagem que você está se alimentando num lugar tranquilo, que você pode deitar, que você não precisa ficar em pé com risco de ter que sair, correr, mas você pode descansar ali, deitar. E logo também eu penso no quê? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Todos vocês conhecem, porque vocês estão aqui no meio, né? Eu fui criado em Itajubá também. Nós somos criados em lugares onde tem água de cachoeira. E cachoeira é aquela água turbulenta, a água que vem descendo. E quando eu vejo esse texto e leio, eu não imagino isso. Eu imagino tipo a região de Atibaia ali. Sabe aquelas lagoas grandes, água parada, que tem fácil acesso, que a ovelha consegue chegar, fácil pegar ali, beber. Essa é a imagem que eu tenho, e eu acho que essa imagem que o próprio texto passa para a gente. Águas tranquilas. Porque ele não fala só água, mas ele fala águas tranquilas. Águas aparentemente acessíveis. Quem é o sujeito das frases? É muito importante. Já falei, vou enfatizar. Pastor. É o pastor quem garante isso para as ovelhas. Pasto verdejante, águas tranquilas para as ovelhas. Seguindo, versículo 3, refrigera minha alma. Essa parte é aparentemente um pouco de continuação do texto das águas tranquilas, né? Refrigera minha alma. Quantos de vocês já chegaram num dia encalorado, assim, um dia quente de sol, você com calor, aí você pega um copo de água gelada e bebe? Refrigério, sabe aquela questão do refrigério? Quantos aqui, o Wilson vai entender o que eu estou falando, porque a gente trabalha em lugares semelhantes. Então você está num local, o Henrique também, um local quente, abafado, de repente você entra numa sala de ar-condicionado. Você fala, que delícia, que gostoso, né? Gente, refrigério é aquele que é capaz de refrigerar as nossas almas, aquele capaz de nos dar momentos que Ele mesmo proporciona, de refrigério, de alívio, de que gostoso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu próprio nome. É Ele quem refrigera as nossas almas, Ele é quem é capaz de trazer refrigério, e é Ele que me guia, que é o meu guia, pelas veredas da justiça. É Ele quem vai na frente, me mostrando por onde passar. Essa é a ideia de um guia. Quantos aqui já precisaram de um guia? Já usaram um guia?
Guia de verdade mesmo, gente. Por exemplo, eu tive uma experiência, eu fui no Pico dos Marins. Não sei quantos de vocês já conhecem Pico dos Marins, mas depois que eu fui, eu comecei a ver notícias sobre, né? Já teve casos de helicóptero com bombeiro ir buscar gente lá, que o pessoal ficou perdido, porque são horas e horas de caminhada e a mata não é favorável. Mas aí o Rodrigo é doido, né? Foi ele, o povo da igreja, assim, e eu que era o líder na época, levou a molecada lá, à torta e à direita. Não, nós tínhamos o quê? Um guia. Nós fomos com um guia. Um guia que inclusive nos orientou que existia a época certa para ir lá, que não podia em época de chuva, para não correr risco de raios, descargas elétricas. Que existe a época certa para evitar carrapato e todos os tipos de outros bichos. E a gente foi na época certa, pelo guia. Quem ia na frente? O líder dos jovens e adolescentes da época? Não. Quem ia na frente era o guia. Quem ia desbravando era o guia. E, gente, era muito interessante, experiência própria. Eu ficava andando, eu falava assim, ainda bem que esse cara é guia. Porque, para mim, eu passei nesse mesmo lugar aqui há 30 minutos atrás. Eu tenho certeza. E eu vou brigar com ele depois. Ele falou que é guia. Impressionante. O local ele está cheio de pedras, as pessoas colocaram pedras para sinalizar de tão fácil que é perder. Então as pessoas vão seguindo um conjunto de pedras, mas o ser humano é tão legal que teve pessoas que puseram outras pedras de outros locais só para perder as pessoas, fazer as pessoas se perder. Faz parte, né? Por isso o guia é tão essencial. Mas gente, o que era interessante? Guia, a figura do guia, ele vai na frente, ele garante o caminho. Se tiver que desbravar alguma coisa, é ele que garante. Ele faz, espera aí galera, eu vou abrir aqui, eu vou escolher qual que é o melhor caminho. Eu estou garantindo a passagem de vocês. Estou conduzindo vocês pelo caminho correto, que vai conduzir ao pico dos marins. E aqui não é diferente. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem nos guia pelos caminhos certos da justiça? É o nosso pastor. É o nosso pastor. Gente, quantos aqui já não tiveram momentos de se sentir perdido na vida? Se sentir perdido em alguma situação? Eu sou um. Alguns momentos da minha vida eu confesso, eu já me senti o quê? Perdido. O que fazer? Como fazer? E essa manhã eu posso dizer para vocês, existe um guia disponível o tempo integral para mim e para você. Existe um guia interessado na minha e na sua vida. Existe um guia que não erra. É o guia dos guias. Aquele que está na frente te chamando. Vem por aqui. Esse é o caminho certo. Quem é o caminho e a verdade e a vida? É o nosso guia. Que se identifica, eu sou o caminho, a única verdade, o único caminho e a única vida, não há vida fora de mim. Então, às vezes nós ficamos perdidos, nossa, essa vida minha, como que está? Esse emprego, minha relação com a família, a quem recorrer? Aquele que tem o caminho certo e que não erra, é esse nós devemos recorrer. Aquele que vai te guiar pelos caminhos da justiça, pois Ele é a justiça, é Ele que conhece. A esse pastor nós devemos recorrer. Versículo 4. No versículo 4, aparentemente nós temos uma mudança de cenário. Por que mudança de cenário? O cenário que nós estávamos, o cenário favorável. Águas tranquilas, pastos verdejantes, guia-me pela vereda da justiça. Nem sempre a vereda da justiça é muito fácil, mas aparentemente o guia está lá. Agora, o cenário muda um pouco. Por que muda um pouco, Rodrigo? Eu já ia falar professor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Opa, agora a conversa ficou mais pesada, porque colocou essa palavrinha que a maioria das pessoas não gostam de ouvir, né? Morte. Ai, Jesus, morte. Eu nem gosto de ouvir a palavra morte, mas é esse o versículo mesmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado
me consolam. Então a gente tem uma mudança dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, para onde? Para o vale da sombra da morte. Para um local, contextualizando aqui, um local realmente onde você pode enxergar uma possível morte, um cenário de morte. Um lugar difícil, um lugar onde você passa dificuldades. Um cenário mais complicado, onde seu coração fica com medo. Inclusive, nesse caso, da morte em si. Tá? Eu li alguns autores, eles falam que justamente o lado da morte, né? Quando o vale da sombra da morte como uma doença que pode te conduzir à morte, como um acidente, uma situação que pode te levar à morte. Mas eu acredito que nós podemos, sem sair muito do contexto, levar para momentos difíceis mesmo da sua vida, onde tem riscos de morte, mas não tão eminentes, mas situação onde você está temeroso, situações difíceis, muito difíceis para se passar. Tá? E aqui, nesse contexto, o que é importante a gente lembrar? Nossa vida, ela é composta só por pastos verdejantes? Não. E é por isso que o Salmo 23 é tão interessante. Porque ele afirma e sabe disso. A nossa vida não é, e o próprio Davi passou por isso. A nossa vida não é só pastos verdejantes, a nossa vida não é somente águas tranquilas. A nossa vida também tem vale da sombra da morte. E quando passarmos pelo vale da sombra da morte, e aquela situação difícil nos constranger, nos reprimir, o que é importante lembrar? Porque tu estás comigo. Porque o meu pastor está comigo. Gente, eu não sei quantos de vocês já tiveram, só para tentar trazer o seu coração nesse momento, deixa eu não sair da frente da câmera. Você já foi em algum lugar, passou por alguma situação que você falou assim, ai, você pede para alguém junto? Não sei quantos de vocês já passaram por situação. Você fala assim, eu vou ter que fazer um exame no hospital. Vamos comigo? Porque eu quero dar a mão para você. Preciso de alguém me dar a mão. Alguém já passou por isso? A diferença que faz a pessoa dar a mão para você é grande. Não sei quantos já passaram por isso, mas eu já passei e fez muita diferença na minha vida. Ter alguém junto. E o que esse texto está falando? Esse texto está falando que você tem um pastor que sempre estará com você. A presença dele é garantida em todos os momentos, seja em pastos verdejantes, seja em águas tranquilas, mas no vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o seu pastor está com você. O seu pastor, o grande pastor, é ele quem vai estar te dando a mão. É aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que tem a vontade que é boa, perfeita e agradável. É esse em quem você pode confiar. Então, eu acabei de contar um exemplo meu, onde eu já era crente, gente, e às vezes a gente fraqueja. E nesses momentos é onde eu não posso deixar de relembrar. O Senhor é o meu pastor. É um mantra, Rodrigo? Não. É a palavra de Deus. Em alguns momentos é necessário você reafirmar para você mesmo: o Senhor é o meu pastor. Eu confio na palavra de Deus para mim. Eu confio na palavra de Deus escrita para a minha vida, para a minha família. Amém? E o pastor, dentro desse contexto, tá? Que ele está ali, ele está te ajudando, ele está te caminhando, ele está te guiando. Existem momentos que naturalmente a ovelha, ela faz o quê? Ainda mais em momentos mais difíceis, né? Eu não quero passar por aí, não. Eu não quero andar por esse vale, não. O pastor está guiando, porque o pastor está te guiando, inclusive no vale. Eu não quero passar por aí, não. Aí tem a questão, né? Eu quero desviar, eu quero fugir, quero voltar, quero retroceder. E aí tem duas ferramentas interessantes que o próprio texto traz e aborda, né? E é um contexto histórico também. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado colaboram para essa relação.
E dentro desse contexto, o pastor, naquela época, ele tinha duas ferramentas, a vara e o cajado e a vara. A vara era um pedaço de pau mais comprido, tá? E igual você vê no desenho, tá? Igualzinho, bem comprido, com uma interrogação lá na ponta. Então, o quê? O pastor pegava a vara, ia lá, buscava a ovelha pelo pescoço, dava aquela ganchada na ovelha e puxava para cá. Se a ovelha corria para o lado, entrava num espinho, num arbusto, o quê? Vara na ovelha. Busca, traz de novo. Já o cajado era meio repreensão mesmo. A ovelha estava indo para um lugar onde ela não podia ir, cajado nela. Que é o quê? Correção. Tá? Correção, para a ovelha entender que aquilo não podia. Em caso também, contextualmente falando, uma briga, ou quando ela estava envolvida numa briga, ou a ponto de se desgarrar, também. Cajado nela. Aí ela se assustava, e ela entendia e retomava. Então existe sim, o pastor tem duas ferramentas importantes, vara e cajado. Volta aqui. Ou, filho, ovelha, não é isso que você deve fazer. E é muito importante entender, isso é por amor, isso é por cuidado. Né? Muitas pessoas confundem a questão da correção e falam, não, a correção às vezes, no nosso caso nós acreditamos, né? A correção inclusive física para crianças, fala isso é errado. Na verdade, aquele que ama corrige, é isso que a palavra de Deus diz. E na minha opinião, a maior falta de amor é o quê? Não corrigir. E deixar com que a pessoa ou a criança sofra as consequências e aprenda da pior forma possível. Lá fora no mundo, sem noção. Então, na verdade, para nós cristãos, acredito que todos acreditamos nisso, a maior falta de amor é justamente não corrigir, não acompanhar, não ajudar, não ensinar. É uma das maiores faltas de amor, a maior demonstração de falta de amor, por exemplo, de um pai para com o filho, né? Ou de um pastor para com a sua ovelha. E continuando, nós vamos para o versículo 5. O versículo 5, aparentemente, nós temos mais uma mudança de cenário. Então nós tivemos um primeiro cenário, né? Pastos verdejantes, águas tranquilas, guia-me pelo caminho da justiça. Uma mudança de cenário, é um cenário não tão de favorável para não tão favorável, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E agora uma outra mudança de cenário, que é: preparas uma mesa para mim na presença de meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse cenário já parece o quê? Um cenário onde Deus, o pastor, ele aparece como um hospedeiro. Ele te convidando para a casa dele, aonde ele preparou para você uma refeição. Tem uns convidados meio diferentes na refeição, né? Tem os seus inimigos que fala, né? Perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas é uma mudança de cenário onde Deus é um hospedeiro bondoso e amigável, aonde Ele está te convidando a fazer parte da mesa dEle. E ali, na casa dEle, sob a proteção dEle, o que você não pode perder. Gente, infelizmente, inimigo a gente cultiva? Não, vai aparecer. Se você é um servo fiel a Deus, vão aparecer. Por quê? Porque existem inimigos da cruz. Se você é a favor da cruz, você vai ter inimigos não naturalmente. Porque existem os inimigos da cruz, os inimigos daquilo que a gente crê. Então, infelizmente, isso acontece. E aí, esse Deus amoroso, esse Pai amoroso, Ele te convida para uma refeição dentro da casa dEle, sob a proteção da casa dEle, que Ele fez, Ele colocou a mesa, e Ele põe ali, tem os inimigos ali, mas está ali sob a custódia dEle, Ele garante. E na frente dos inimigos, o que o texto diz? Que naquele momento Ele vai o quê? Ungir sua cabeça com óleo. E aqui nesse texto ele fala a questão da unção, a unção como uma bênção, como algo, normalmente uma unção com óleo, vamos dizer assim, aromático, né? Algo gostoso, algo que representa ali necessariamente uma bênção especial sobre aquela pessoa. E aí a gente pode também lembrar do contexto da ovelha, que é o quê? O óleo como o quê? Cuidado.
É eu que vou te proteger. Eu vou garantir o óleo sobre sua cabeça, sobre possíveis problemas que você vai ter na sua vida, inclusive com inimigos naturais, que é a mosca. Inclusive com inimigos naturais. É eu que vou garantir isso para você. Mas fora isso, ele fala sobre algo muito interessante também do antigo, lá daquele contexto, né? Esse contexto de entrar, de ungir a cabeça com óleo. E o contexto do quê? Do cálice. Onde ele diz, o meu cálice transborda. E aí eu pedi até ajuda para o pastor, em momentos a gente tem que pedir ajuda para o pastor. E a questão do cálice transborda é algo que tem a ver com prosperidade mesmo. Tá? Prosperidade. E nesse caso, prosperidade de quê? De alegria, prosperidade de paz, prosperidade de segurança, prosperidade de tempos favoráveis. Lembrando, isso na frente do seu inimigo. Isso próximo ao seu inimigo. Mas por que isso é possível? Porque é Deus quem garante. Porque é na casa de Deus ali, ele, no exemplo, né, ele está, na ilustração, ele está garantindo isso para você. Porque ele é aquele que controla, que domina e é o Todo-Poderoso. Um comentarista, né, ele diz, com base nessa verdade, cada momento de sua vida será preenchido com as mais ricas bênçãos de Deus. Onde a maior das bênçãos, e isso é muito importante que cada um de nós guardemos, onde a maior das bênçãos será uma comunhão íntima com Deus através da contínua adoração. Uma comunhão íntima com Deus através de uma contínua adoração. Adoração, muitas pessoas às vezes confundem, adoração só cantar. Tá, gente? Cantar um pedacinho pequenininho da adoração. Na verdade, a palavra adoração está muito mais ligada com serviço. Servir. Servir a Deus. A adoração está muito ligada a você servir a Deus com alegria, com o coração disposto. A adoração está muito mais ligada com o que os irmãos vão fazer sábado que vem aqui, que é vir limpar a igreja, do que necessariamente somente cantar. Tá? Então, a adoração é muito mais do que cantar. A adoração é servir, a adoração é você ler, você buscar a Deus, você entoar salmos em casa, sozinho. Você orar, você ler, você buscar pessoas que te ajudem a ir em direção ao grande pastor, a ouvir melhor, claramente, a voz do seu pastor. E o versículo 6... ele está dentro do mesmo contexto, né, da casa que o Senhor preparou. E aqui já no fechamento do nosso tempo aqui juntos, terminando, tá, gente? Já está terminando. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha... O versículo 6 é aquele que é muito gostoso de ler, né? Certamente, é certo que a bondade e o amor me seguirão. Na segunda, na terça, no domingo? Não, todos os dias da minha vida. E aí vem a promessa interessante lá em Davi já. E habitarei na casa do Senhor para sempre. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Seja em pastos verdejantes como nós vimos, ou no vale da sombra das mortes, ou no vale da sombra da morte, a bondade e o amor não nos abandona. A bondade e o amor estão presentes junto com a presença do nosso Senhor. E a nossa maior fonte de alegria deveria ser pelo menos o quê? A certeza de uma vida eterna com Deus. A certeza que nós vamos ter uma eternidade junto ao nosso Senhor. E nesse momento eu queria dar uma ênfase importante, não é o foco aqui, mas que esse texto nos faz pensar. Gente, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo para influenciar, para levar as boas novas, para brilhar a luz de Jesus. Mas nós somos forasteiros nesse mundo. Nós estamos de passagem. Nosso tempo aqui é curto. Como assim, Rodrigo? Curto? Eu quero viver 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade? Não é nada. É como o texto fala, é como uma nuvem. É como uma como que fala mesmo? Que aparece de manhã? Fugiu? A neblina, obrigado, a neblina, obrigado. É como a neblina que aparece, de repente você olha, ela está ali, de repente a neblina, pá, sumiu. Assim é a nossa vida.
Essa é a nossa passagem por aqui. Nós somos forasteiros, a nossa vida mesmo, a maior parte dela nós vamos viver com o nosso Senhor, com o nosso pastor, o nosso supremo pastor, que está preparando, e na verdade preparou, está preparando algo muito melhor para mim e para você. Conclusão, só para finalizar, voltando lá ao início, será que a ilustração não poderia ser uma ilustração diferente? Será que, imaginem, gente, Davi era o rei Davi. Davi era o guerreiro vitorioso Davi. Será que uma ilustração melhor para esse texto seria: o Senhor é o meu general, eu sou seu valente guerreiro? Davi podia falar isso. O homem que lutou e que venceu. Às vezes a gente fala de Sansão, fala de outras pessoas, dos juízes, né? Que são vários juízes que fizeram grandes feitos. Leia a história de Davi. Veja lá o que ele fez sozinho. Quantos ele não derrotou sozinho? Davi era um cabrinha bom na tal da batalha. Mas será que essa seria a melhor ilustração para esse contexto? Eu, guerreiro valente, que ajudo na batalha? Ou eu, ovelha, ingênua, medrosa, insegura e que não sei me defender? É essa, o rei Davi, guerreiro, ele usado por Deus, ele falou: gente, é esse o contexto que eu quero passar para vocês, essa figura, essa ilustração que vocês precisam entender. Existe um pastor, é ele quem cuida, é ele quem faz tudo. Nós somos o quê? E devemos ser ovelhas. Ovelhas. A ideia é definir bem os papéis. Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas. É do nosso pastor que vem nosso sustento, nosso refrigério, nossa direção, nossa segurança, nosso socorro, nosso ensino, nosso acolhimento e a nossa viva esperança e alegria eterna. Amém? A grande questão é: como estamos hoje? Somos ovelhas? Como estamos nos comportando? Como ovelhas? Estamos nos comportando como gato, né? Gato que às vezes não tem dono. Quem dá mais comida ele vai atrás. Uma hora está na casa, outra hora está na outra casa. Qual é o nosso comportamento? Como nós temos nos posicionado? Qual é o nosso relacionamento com o nosso Supremo Pastor? Eu queria terminar esse tempo aqui com um período de oração. Oração para quê? Oração para que nós possamos desfrutar do versículo 1. Todos os dias da nossa vida, da nossa passagem aqui. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Que possamos tomar posse da palavra do Senhor, que isso possa não ficar só aqui na nossa mente, mas descer para o nosso coração, e isso possa influenciar o meu posicionamento como ovelha. Como ovelha. E se eu não sou ovelha do Senhor hoje, o que é necessário fazer? O Evangelho é simples e o resumo é: eu preciso reconhecer que eu sou pecador, sou falho, por mim mesmo eu não consigo nada, não consigo alcançar nada, e que eu preciso da graça do Senhor, eu preciso do perdão, eu preciso do Senhor como meu único Salvador e Senhor, suficiente, único, suficiente, Senhor e Salvador para a minha vida. Então eu queria que cada um no seu lugar orasse, fechasse os seus olhos por um instante e orasse ao Senhor. Pedindo que Deus possa te ajudar a tê-lo como seu pastor.